Eu tenho que concluir minha missão, por favor, se assente. Vamos lá. Vamos pregar em Josué. É minha última mensagem dessa série, né? Dessa mensagem, dessa campanha em Josué. E eu vou pregar hoje uma mensagem com muito carinho. Porque eu pensei muito em Josué esses dias. E eu sei que estar à frente da obra de Deus nunca foi fácil. Seja num deserto, seja na terra prometida, seja num palácio, seja numa tenda, seja num mega templo, seja numa pequena igreja que inicia. Nunca é fácil. É estar num lugar em que não existe atmosfera para isso. É como alguém naturalmente querer andar na lua. Não anda, morre. Porém, o nosso Deus vem e tem nos revestido de uma atmosfera espiritual. E nós temos conseguido viver o sobrenatural no natural. Viver o céu na terra. Viver as coisas de Deus no meio dos homens. É por causa do Espírito Santo que nos cerca. Sem o Espírito Santo eu não sou, você não é, nem entenderíamos que precisaríamos de Deus. E talvez você que está aqui esteja, sabe, eu venho na terça, porque domingo a minha vida é cheia de coisas, e eu tenho uma vida tão agitada. Eu nem imagino como é que é ter uma vida agitada. Mas isso é falta do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo te enche, você pode ser a pessoa mais ocupada do planeta. Tua alma tem sede da presença, da adoração e do culto a Deus. Eu quero falar hoje para vocês sobre Josué. Eu vou falar só o versículo 10 e 11, daqui a pouco projetem. Ainda não. Que eu quero lembrar com você só um pouquinho do início desse grande homem que já servia a Deus fielmente, mas de repente ele tem que puxar a corda, ser aquele que ia tomar a iniciativa. Começa o texto dizendo dessa conexão, Josué 1, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, morreu, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo. Chegou a hora. Você consegue repetir? Chegou a hora. Quem aqui acha que está pronto para quando chega a hora? Nunca. Nunca. Não é essa hora. Nós nunca nos vemos prontos para viver o tempo de Deus. Mas Josué era um homem diferenciado. Eu estou 40 anos depois que ele e o seu colega Caleb enfrentaram a incredulidade de um povo todo. Poderia já começar a ser chamado de uma pequena nação. Desorganizada, mas uma nação. Eles enfrentaram tudo aquilo. Eles se posicionaram. E Josué era o único que foi trabalhador no Egito, enfrentou e esteve ao lado de Moisés recebendo as tábuas da lei, não se prostrou diante de bezerro de ouro, ouviu o barulho e a confusão que estava lá, mas ele não arredou o pé da onde Moisés mandou que ele ficasse, aguardando. Ele chega e vê Deus estabelecendo a ordem, vê um povo, puxa, eu nunca lidei com cavalo, mas sabe cavalo chucro? Que você não consegue domar, que você tenta dar um rumo para ele, mas ele gira em torno de si mesmo, pulando. Eu vejo pelo menos assim nos filmes. E o povo era assim, Deus apontava o caminho, e o povo esperneava para todos os lados.
Não é diferente, e nunca foi. Esse Josué tem que ouvir por 3 vezes a expressão, seja forte e corajoso. E tem que ouvir por 3 vezes a expressão da boca do próprio Deus. Seja forte e corajoso. O texto não nos dá detalhes, se ele estava inseguro, se ele estava preocupado, mas eu suponho que estivesse extremamente preocupado. Inseguro? Consigo talvez, em Deus jamais. E de repente Deus vem e fala para ele aquela frase tão conhecida: seja forte e corajoso, não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Josué 1:9, é bem conhecido, não é? 40 anos depois dele ter falado, eu quero entrar na terra, Deus está com ele dizendo, você vai entrar. Mas Deus tem que motivá-lo. Eu vim aqui hoje sabendo que todos vocês querem muito o milagre que você já está desenhando diante de Deus. E eu venho aqui para falar e te motivar. Finalmente, tome posse dessa terra. Finalmente, não é mais tempo de adiar, não é mais tempo de será. Chegou o nosso tempo, chegou a nossa vez. A última frase que Deus fala para ele, eu acabei de ler para você. Deus não manda ele entrar, Deus apenas fala para ele seguir, não diz quando. Ele sai dali totalmente decidido. Ele estava nos seus últimos 25, se muito 30 anos de vida, em que ele liderou uma conquista, uma batalha, uma guerra, uma em sequência da outra. Ele estava com épocas semelhantes à de Moisés. Moisés fugiu do Egito quando Josué ainda não era nascido. Volta quando Josué tinha uma idade próxima de quando ele fugiu do Egito. Em torno de 40 anos e Moisés em torno de 80. E eles seguem juntos de mão dadas por 40 anos. Moisés com 120 é chamado por Deus para prestar contas do seu trabalho, da sua liderança e da sua fidelidade ou da sua precipitação em bater com o cajado na pedra e não falar a ele. Mas ele se acerta com Deus. Quem sou eu para falar de um homem desse? Mas caiu na vez de Josué. Diga, sempre chega a minha vez. Sempre chega, sempre. Não pense que Deus não está te vendo. Não pense que Deus só trata comigo. Não pense que Deus só trata com os nossos pastores ou evangelistas. Deus tem um trato com você. O sangue de Jesus não foi vertido a mais por mim, por ser do ministério pastoral. O sangue de Jesus veio a nós para que todos nós nos tornássemos sacerdotes. E isso igualmente nós somos. Cada um na sua função. Josué se levanta daquele momento com Deus. E ele dá uma ordem ao povo. Interessante que ele dá a ordem, ele sela o que ia acontecer, ele espalha a notícia, ele dispara o zap, ele posta no Instagram. E aí vem os anciãos dizendo, nós estamos com você. É bom você ser apoiado, mas todo o apoio que ele precisava, ele já possuía. E é muito bom nós sermos apoiados pelos irmãos. É muito bom você receber aqui uma palavra de ânimo. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes no mundo você só recebe contrariedades. Como foi há 40 anos atrás. Mas ele se firmou na palavra de Deus. E é nessa palavra que eu quero falar com você. Em Josué 10:11. Então, Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e digam ao povo que prepare os suprimentos, porque
que nós vamos acampar em outro lugar? Não. Por quê? Pois daqui a 3 dias, vocês atravessarão o rio Jordão. Vamos espiar a terra? Não. Tomarão posse da terra. Quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Em 5 dias você tomará posse da terra. Em 5 dias você tomará posse da terra. Um novo som está sendo gritado no teu ouvido e no teu coração. Chegou o teu momento. Não é mais Moisés, não é mais Josué, é o teu momento. Chegou a hora, nós tomaremos posse da terra. Olha, eu me debrucei nesse texto, eu revirei no avesso, eu coloquei contra a luz para ver se tinha alguma coisa obscura. E eu não vi Deus dizendo, agora é a hora. Quando Deus te diz, estou contigo, qualquer hora é a hora. Quando Deus te diz, estou contigo, qualquer hora é hora de dizer ao enfermo, seja curado. Qualquer hora é hora de dizer ao demônio, saia em nome de Jesus. Qualquer hora é hora de operar os milagres de Deus. E qualquer hora é hora do plano de salvação acontecer na vida de um ser humano. Puxa, como eu gostaria que Deus falasse comigo, que Ele está comigo. Pois Ele já disse, e eis que estou convosco. Quem que disse isso? Jesus, quando na sua última fala aos seus discípulos, estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O relógio ainda está passando, então os séculos não se concluíram ainda. Jesus está conosco. Ele prometeu. E Ele é fiel. Tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Josué foi animado antes de tomar essa decisão. E é sobre isso que eu quero falar com você. Decida avançar. Decida avançar. Eles decidiram recuar há 40 anos atrás. E não pense que agora a escolha era mais fácil que antes. Nunca é fácil essa escolha. Não é à toa que eu comecei falando que vivemos fora de uma atmosfera de fé. Nós vivemos numa atmosfera de incredulidade. A atmosfera de fé se monta com o Espírito Santo. E por isso preguei sobre esse assunto domingo, por ser tão relevante. Decisão é a ação mais poderosa que podemos ter. Foi por decisão que Deus criou todas as coisas. Foi por decisão que Deus soprou nas narinas de um boneco de barro. Mas foi por indecisão que este homem se afastou do seu Criador. Foi por decisão que ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. Foi por decisão que mesmo ele, tendo que virar as costas para o sofrimento do seu filho no alto da cruz, foi por decisão que ele manteve o seu filho até o seu último fôlego. E por decisão ele ressuscitou o seu filho ao 3º dia. E é por decisão que você pode garantir a tua eternidade ainda nesta noite. Mas é por decisão, não cabe indecisão. O autor aos Hebreus, que por um carinho de Deus, um capricho de Deus, se torna anônimo, por ser uma carta das mais complexas e mais completas da Bíblia Sagrada. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não me alegrarei. Você pode repetir? O meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. A nossa decisão é algo muito importante, mas para que ela não seja fake, ela tem que ser uma decisão de novos valores, porque decisão é baseada em valores. É baseada em símbolos, significados, importância. Todos nós decidimos baseados nisso. Você está aqui, participando desse culto por uma decisão sua.
E por trás dessa decisão tem um valor. E esse valor talvez faltou naquele que não está aqui. O valor de prestigiar um culto, de participar de um culto, de adorar num culto e de ser abençoado num culto. Decisão é aquilo que mais nos assemelha a Deus. Avançar é o que eles nunca tinham vivido. Eles andaram em círculos pelo deserto. Qualquer Bíblia no seu final, não procure agora que você vai se perder. Qualquer Google te mostra a trajetória deles pelo deserto. E você fala, gente, esse pessoal não sabia onde queria chegar. E realmente eles não sabiam. Eles desejavam muitas coisas, mas eles não sabiam quem era Deus. E quando você não sabe quem é Deus, você pode ter o desejo que for. Você é mais um desnorteado, perdido, desorganizado, vagueando pelo deserto. Porque o único que nos tira do deserto é aquele que venceu o deserto. É aquele que foi tentado no deserto. E é aquele que colocou o diabo para fugir no deserto. E o seu nome, não se confunda, só é um. E o seu nome é Senhor Jesus Cristo. É Ele quem nos guia para fora desse deserto. Aqui, Ele chamava o seu povo, animando um homem, no pleno vigor da sua idade, numa época diferente da nossa, numa época em que muitos nessa idade já se sentem realmente enfraquecidos nas suas forças naturais. Ali, eles ainda tinham uma vitalidade diferente dessa época que vivemos. E ele ali era motivado, não a vaguear pelo deserto, mas avançar. E de repente esse comando vem, vocês atravessarão o Jordão. Todo mundo falou, do outro lado do Jordão é a terra. É a terra. Que terra? Que nossos pais falaram, que os nossos avós, que o nosso tatarabisa Abraão prometeu, que Deus deu a ele, que Jacó, o nosso tatarabisa, desceu para o Egito e disse, aqui não é o nosso lugar, nós voltaremos para lá. Que José, o seu filho, disse, posso morrer aqui como autoridade no Egito, mas meus ossos eu quero que levem para lá. Eles estavam ouvindo algo que não se ouvia durante o barulho do trabalho escravo no Egito. Não se ouvia no silêncio de um deserto de incredulidade na península do Sinai. Não se ouvia em lugar nenhum essa frase. Mas agora Deus libera, anima e permite Josué a esquecer a geração perdida no deserto. Um dia eu falarei bastante sobre ela, mas primeiro deixa eu entendê-la melhor. A geração perdida no deserto, e de repente Deus vem para edificar uma geração que crê. Era o único requisito. E isso Caleb avisou lá atrás. Se nós formos agradáveis a Deus, Ele nos dará essa terra. Tomara que ele não tenha sido parecido como a esposa de alguns. Passou 40 anos falando, eu avisei, eu te disse, eu falei, em homenagem à minha sobrinha, eu falei. Ainda bem que Josué e Caleb acredito que não era assim, porque falaram e queriam isso, mas faltou a decisão. Quando avançamos, e aí está a dificuldade de muitas vezes avançarmos. É impossível você avançar sem deixar situações para trás. É impossível, uma questão de localização. E nós, como não somos Deus, e não estamos ocupando todo o espaço ao mesmo tempo, nós nos localizamos, e eles deixarem coisas para trás, fazia parte do avanço. Foi isso que eles não quiseram abandonar antes. Foi isso que uma mulher, para aqueles que conhecem um pouco mais de Bíblia, como uma mulher de Ló, ela ficou querendo viver as duas realidades. É impossível adorar e servir a dois senhores. Ou adorar a um e agradar a um, e a outro vai desagradar, ou é o inverso. E aí é que muitos engasgam. Eu tenho com a atenção de todos vocês, e eu percebo isso quando eu prego, que eu já tenho um pouquinho de experiência como pregador, e por isso eu fico mais à vontade
para descer o tutano. Quando eu vejo que eu estou te perdendo, eu começo a fazer piadinha, brinco mais, e você sorri e fala, quanto foi divertido. O que ele pregou? Isso eu não sei, mas ele estava divertido. Mas hoje eu não estou conseguindo ser divertido, porque eu estou vendo que você está querendo mais de Deus. É um engano você pensar que só se agrega, só se ganha. Para você receber um milagre de Deus, você tem que abandonar algo. Porque tua vida está cheia. Verdade ou não? Sim ou não? Nossa vida está cheia. Nossa vida está cheia. E se nós não começamos a ter coragem de deixar algumas coisas para trás, nós não temos como avançar. Mas como eu não tenho condição de falar sobre tudo isso, porque estudo seria um alvo de estudo para a casa do oleiro, com ar-condicionado que estamos colocando lá, tranquilos, ouvindo só os pássaros, e os camaradas que pastor Luiz manda incomodar a volta e meia lá, ele sempre manda alguém. Hoje estava pensando, amanhã eu vou passar o dia projetando a agenda 2025 da igreja. E escolhi um lugar mais silencioso e mais bonito da terra. A casa do oleiro. E aí que eu me falei, mas amanhã vai ter alguém cortando ferro lá embaixo. Acertei ou não? Não? Luiz Carlos Lopes. Não acertei? Vai ter gente cortando ferro? Ele vai sair comigo do deserto. Eu não deixo esse Caleb para trás, ele tem que vir comigo. Decidir avançar. Estar disposto a enfrentar barreiras. Eu vou falar sobre 2 barreiras que nós enfrentamos. E nessas 2, que na verdade são tipos de barreiras, engloba-se todas. Primeira barreira que enfrentamos é a barreira interna. A barreira interna, nessa campanha, você se resolve como a tua oferta. A barreira interna é uma luta interior. Eu não vejo, ninguém vê a não ser você. Enquanto eu prego aqui, essa luta está acontecendo aí. Teu rosto está pleno. Você está sorridente, dizendo, eu sou crente em Jesus com toda a força. E lá dentro estão perguntando, será que você é mesmo? Mas aqui fora você está bem. Você está mostrando que você está com tudo. Você está inteiro nessa. É quando nós temos uma história que não envolve nada além do deserto. Como é difícil você falar, agora nós vamos tomar posse da terra. Gente, não teve joelho que não tremeu nesse momento. Não teve gente que não teve um frio na espinha quando ele falou isso. Porque era tudo que eles desejavam e era tudo que eles não conseguiam. E eles pesaram de todas as formas, porque não conseguiam. Acontece que só se muda de escravidão nessa vida. Sai da escravidão do Egito, se torna escravo do deserto. Chegou a hora de você mudar a tua postura. Eu não sei se você tem mudado de ambiente profissional. Eu não sei se você tem mudado de igreja em busca de uma mudança. Eu lhe aviso, essa igreja não tem nada a mais do que as outras. Se você não se abrir para o único Jesus, aqui é só um grande prédio, bonito, legal, divertido, respeitoso. Mas isso não opera milagres. Quem opera milagres é você abrir o teu coração para aquele que veio para te libertar, para te dizer, você que era escravo, agora você pode dizer, em Jesus Cristo eu sou livre, ao ponto de estar preso com algemas nas mãos e nos pés, meia-noite dentro de uma prisão, e começar a cantar louvores, porque ninguém consegue aprisionar aquele que foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo. O que eu estou te dizendo é que você não está, por mais que você esteja fazendo um pedido, você não está na dependência dele. Você está na dependência de Deus. É hora de você falar um aleluia mais forte. Você está na dependência de Deus.
E o pedido é bênção, como diz o pastor Vanderlei. É bênção e é bem-vindo. Mas sem Jesus, aí não dá. Romper com essas limitações não é a conquista, mas é a fé para conquistar. Estou falando de limitações internas. Sabe, eu sou coitado. Eu sou miserável. Minha primeira mensagem na terça-feira dessa campanha foi: como você se vê. E era uma mensagem que eu não iria pregar. Eu já queria entrar no pedido. Deus falou: não adianta você entrar no pedido. Eles não estão querendo pedir, eles estão querendo se martirizar, se justificar, dizendo: ai, como eu sofro. Ai, como eu sou um coitado. Não somos mais. Nós somos bem-aventurados. Porque a Bíblia volta e meia fala: bem-aventurado, é o bem-aventurado. E tudo ela fala sobre mim e sobre você. Somos bem-aventurados. A fé para conquistar tem a ver com a sua oferta. Por que oferta? Porque é o Deus da nossa era. Por que oferta? Porque se mata, se morre, se mente. Mas vamos colocar coisa boa, se esforça. Por recurso financeiro. O mundo não ataca nada que a igreja faz. O mundo não ataca o quantas famílias preservamos. Hoje estava numa reunião, durante boa parte do dia, com alguns pastores, líderes, numa situação, está no meu Instagram. E eu vi ali um dos colegas falando do trabalho de recuperação de famílias. O mundo não critica as famílias que recuperamos, por mais que eles sejam contra, e isso, gostem de família, todos querem que a sua preserve, mas eles acham que tem que tomar uma posição anti-família, porque se fala de uma agenda anti-família. Aí fala: e a tua? Não, a minha não. É uma falsidade, é um sem pé nem cabeça. O diabo sempre foi sem pé nem cabeça, e continua sendo. Parece que no tempo do fim agora ele está piorando, porque o desespero está batendo. A mídia não ataca como nós somos corretos em fazer tudo o que fazemos, como construímos o que construímos, como fazemos o que fazemos, e nunca fomos protestados. E nunca tivemos o nome da igreja envolvido em nada. A mídia não ataca como você tem pastores que estão com vocês há décadas, e você não tem nada para falar que desabone a conduta, o trabalho e o esforço de cada um. Mas quando se fala de dinheiro, a mídia, a roda de amigos, a família não crente, destrói. E o último que se converte, não, o penúltimo. Quer falar o último. Mas a primeira coisa que se converte é a alma a Cristo. A segunda é o bolso. E a terceira é a boca. A alma porque sabe que vai para o inferno e só Jesus pode salvar. Bolso porque cansa de apanhar das estratégias do diabo, com suas estratégias enviando e trabalhando com devoradores, em parceria, destruindo tudo que você faz. Porque você pensa que vestindo-se de cristão, vivendo como cristão, você vai ser tratado como do mundão. Não vai, você é alvo lá fora. E boca. Demora-se. Porque volta e meia você solta uma palavrinha. Ou um palavrão. Geralmente é essa a sequência de conversão. Se você não converter o bolso, você está suando frio quando eu pego o envelope na mão. Se é que você ainda está aqui, você já está na vantagem. Tem alguns que pegam mês sabático quando eu lanço a campanha. E ele fala: vou ficar em casa, vou ficar pelo virtual. Gente, de mim, é tão fácil você esconder aqui nesse prédio. Eu não vejo o rosto de muitos. Volta e meia eu pergunto: fulano está vindo à igreja? Aí o outro pergunta para o outro, outro vê, meus colegas. Não lembro. Por quê? Nós nos perdemos, é muita gente. Mas se esconder de Deus? No fundo do mar? Lá ele está. No alto céu? É a casa dele.
Oferta entregue é uma constatação da tua fé. O que você vai viver aqui domingo é uma celebração de fé. Fé para dar. Porque se você tem fé para dar, você tem fé para pedir. Se você tem fé para abrir mão, você tem fé para receber na mão. Um amém só para eu saber que vocês... Eu sabia que na hora que eu falasse de oferta, o ambiente fica mais silencioso. É normal, sou pregador antigo já sei como é que funciona. Mas é a nossa bênção. Quem está descobrindo que é essa bênção? Porque é onde você enfrenta teus conflitos internos, que ninguém vê, mas vozes diversas e contrárias palpitam o tempo todo. E eu não ajudo em nada nisso. Eu vou te dizer por quê. Domingo, eu falei, você vai embora, como todos os domingos eu dei uma tarefa para que vocês desenvolvessem ou tentassem implementar. E domingo eu falei, ore, converse com Deus sobre o que você vai dar. Eu compliquei toda a tua vida. Porque seria muito mais fácil se eu falasse um valor. Se eu falasse um valor muito grande, você ia falar, em que mundo esse homem vive? Ele está pensando que dinheiro dá em árvore? E logo apareceria uma meia dúzia te apoiando e vocês fariam uma camiseta vermelha com uma estrela no peito. Não. Vocês fariam logo um motim e falaria, abaixo o pastor Rafael. A era dele já passou, ele já está velho demais. Aposenta esse homem, sem direito nenhum. Põe ele na forca, no paredão, acabem com ele. Se eu falo um valor baixo, você fala, não é fácil. Mas eu vou fazer. E no fundo você está rindo, falando, trouxa, mal sabe que isso é nada para mim. Agora, quando eu falo, converse com o Espírito Santo sobre a tua oferta, ele não erra. Eu erro. Para mais ou para menos. Quem já me ouviu falar essa frase? Levanta a mão. Em outro culto. Já me ouviu falar alguma vez? Eu não falo o valor da oferta porque eu sempre errarei. Para mais ou para menos. Alguém mais fora isso que levantaram a mão? Todos, na verdade. Agora, quando você vai ao Espírito Santo fala assim, e aquilo lá? E aquela condição que você tem? Você está me comparando ao que você pagou naquela besteira que você fez? Você está expressando isso que você faz com besteira, dizendo que é fé, mas essa conversa acontece aqui dentro. São barreiras internas que cada um de nós tem que vencer. Há 40 anos atrás, rápido, me responda uma coisa. O povo foi derrotado pelas barreiras externas ou internas? Externas ou internas? Eles levaram uma flechada contra, uma lança contra, uma pedrada contra do povo da terra. Eles nem chegaram perto do povo da terra. Eles perderam uma batalha interna, sem dar um passo em direção à conquista. Assim, igrejas estão definhando, e gente que era para estar a caminho firme do céu, está fazendo um clube cristão, que não vai para o céu não, tá? Clube cristão não entra. Deus só tem um plano e se chama igreja. E quando se torna um clube cristão, o Senhor Jesus vem à igreja e tira o candelabro. Está em Apocalipse. Ele fala, virei a você e tirarei o candelabro, que é a presença do Espírito Santo. E vocês continuam cantando, se reunindo, não se fala de fé, não se esforça, não... é um lugar, outro dia eu escutei de uma pessoa, pastor, tal lugar, é um lugar, nem parece igreja. Chega lá, não se fala um aleluia, é um lugar assim, bom para a pessoa se converter. Eu falei, se converter o quê? Não, é para o cara que está no mundo, para ele não estranhar. Então não haverá conversão. Se não há estranhamento, não há conversão. Conversão eu estou indo para lá, de repente, vem andando de lá para cá, rápido, forte, grande, vai chegando perto de mim, e eu falo, quem é você? Quem é você? Ele fala, você não, eu sou maior. Eu falo, quem é o senhor?
E ele fala, eu sou Jesus. Mas passa direto por mim. E eu falei, como é que eu faço para estar perto do Senhor? Ele fala, vem e siga-me. Conversão. Se aqui na Igreja Batista das Amoreiras eu te incomodo, saiba, não tenho prazer nenhum nisso, mas eu estou certo. Eu queria ser descoladão, eu queria ser o pastor da galera, eu queria ser o cara que chega e todo mundo me chama para aniversário, só me chamam para enterro. Quando não tem mais chance de aniversário, chama o pastor, misericórdia. Não me adianta me chamar para aniversário, eu não dou conta. De aniversário nunca dei. Mas por quê? Puxa, se ele vier, é capaz dele tirar uma oferta no meio do aniversário. É capaz dele falar, vamos lançar uma semente. As barreiras internas são violentas. Sabe por quê? Porque é vencer a si mesmo e os seus próprios medos. Diga, vencer a mim mesmo e aos meus medos. Jesus falou muito bem sobre oferta, quando ele se direcionou numa parábola. Ele disse que um homem encheu seus celeiros. E ele se sentiu extremamente seguro. E disse, folga minha alma, porque você tem muita coisa. Jesus vem e chama aquele homem de louco. E diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. E o que você tem? Ontem fiz um enterro. E falei sobre riqueza. E falei isso de uma senhora que eu a conheço. Sabe aquelas pessoas que parece que já nasceram velhinhas? Eu conheço ela há 30 anos, conheci ela há 30 anos. E eu lembro dela velhinha, a irmã Isabel. E eu até falei isso, eu falei, ela parece que nasceu velhinha, na minha memória. E morreu igualzinha. Vivia de aposentadoria. E eu venho falar de riqueza. Um casamento de mais de 60 anos. Seu esposo, debilitado, lógico, pela idade. Uma cadeira de rodas, mas ali. Fazendo uma última homenagem ao corpo da sua amada. Seus filhos e netos e bisnetos. Todos ao derredor. Eu olhei, não havia nada de interessante naquele esquife, na vestimenta dela, nada. Tudo que vira pó. Mas eu falei sobre riqueza. Jesus questionou aquele homem, na sua parábola, dizendo, você está seguro numa insegurança. Quando nós falamos de oferta, nós mexemos naquilo que o mundo nos diz que é seguro. Naquilo que o mundo nos diz que é nossa garantia, nossa firmeza. Você dá isso? Não é fácil, é fé. Por isso, a primeira barreira que você tem que vencer é a barreira interna. Então, eu sei que você não tem envelope aí, mas como se tivesse um, levante a mão assim e diga assim, eu decido ir além das minhas barreiras internas. Eu decido ir além das minhas barreiras internas. Eu decido ir além. Quem é que entendeu o que é isso ir além? Diz um amém. Você entendeu mesmo? Então fala para quem está perto de você, o que é isso? Não fala o que é isso. Não repito o que eu falei isso. Explica para ele. Isso é Não. Leia. Isso é Como é que eu vou vencer minha barreira interna? Dando. Mas isso é uma atitude de fé. Sim, é. Mas quando a gente fala, é fé. Falar que é fé e nada é a mesma coisa, porque fé não se vê. Agora, atitude de fé se vê. A Bíblia é um relato de atitudes de fé, de homens e mulheres de fé. Mas atitudes de fé se escrevem. Fé não se tem como escrever. Altar visível, altar invisível.
Falei domingo sobre isso? Ou faz tempo? Deram uma desanimadinha em mim agora. Vocês estão acompanhando? Diga um amém aí. Pega envelope invisível. Eu decido ir além das barreiras internas. Das minhas barreiras internas. Como você fará isso? Como? Dando. Dando. Porque você vai doar, porque você vai pedir. Mas eu vou pedir algo que é uma barreira externa. Essa eu vejo, essa os outros veem, essa é um milagre, essa eu escrevo, essa eu falo, Deus, eu preciso que o Senhor intervenha. Deus, isso está... Bom, deixa eu explicar um pouquinho. Barreiras externas, o pedido, é quando chegamos onde não temos domínio. As barreiras externas, nós não temos domínio. Se temos, não é barreira, é só pular. Mas se é uma barreira que te impede, você não tem poder para vencê-la. Você precisa da intervenção. O que não é acessível, não era acessível, por mais que eles desejassem. Eles falavam, Deus, eu quero Jericó, mas eu não posso ter Jericó. Por quê? Havia uma barreira externa. Qual era? Jordão. Eu quero Jericó, mas eu não consigo ter Jericó. Deus já sabia que Deus ia ter estratégias de fé com eles, para derrubar as muralhas, que eram tão fortificadas, que eles não conseguiriam entrar nunca. Conseguiram 2 espias entrar, e só permaneceram porque se esconderam na casa de Raabe. Leia, está ali no capítulo 2. Eu sei de cabeça porque eu li hoje. Está ali no capítulo 2. E ela morava na muralha. Isso eu falei domingo de lembrança. Ela morava na muralha. De tão larga que era. Ela tem em torno de 4 metros de largura. Ainda existem ruínas dela. Aliás, Jericó é a cidade mais antiga do mundo, que nunca deixou de ser habitada, por causa das suas fontes. Sempre foi habitada. Não é a cidade mais antiga que existiu no mundo. É a cidade mais antiga do mundo habitada. Eles tinham barreiras. E essas barreiras, eles precisavam vencer. E se vence isso com um pedido. Peça e darei. Peça e farei. É onde a parceria com Deus entra em ação. Nós precisamos de um milagre. E agora eu quero que você entenda. Quem é que já fez seu pedido ou já pensou sério nele? Dá um glória a Deus bem alto. Quem ainda nem sabe o que pedir, diga misericórdia. Que Deus te ajude, porque faltam só 5 dias. Eis que Josué dá ordem e o povo sai dizendo, animem-se, porque em 5 dias tomaremos posse da terra. Só falta você olhar e falar, que terra? Então você precisa saber o seu pedido. Você precisa saber o seu pedido. E eu quero concluir essa parte dizendo, não há barreiras que possam deter um conquistador de fé. Eu sou conquistador, quem mais é? Eu tenho fé. E eu posso mostrar. Eu tenho fé. E se eu tenho fé, barreira externa nenhuma poderá. Nada permanecerá de pé contra aqueles que estão indo em nome do Senhor Jesus. A nossa decisão é avançar. Você pertence a uma igreja que avança. Você é pastoreada por um time pastoral que avança. Nosso time pastoral, em 2 anos, foi multiplicado por quase 4. Quase 4. Em 2 anos. O que demoramos 10 para fazer, fizemos em 2. Deus está com pressa. Em 2 anos, a tua igreja multiplicou-se por 4. Aqui, mais 2, mais outra. Lá em Porto Feliz. Extensão Porto Feliz. Aliás, é que mais me dá trabalho. E gasto. E bênção. Não há barreiras que possam deter um conquistador de fé. Nós temos uma decisão diante de nós. Não seja limitado por barreiras internas. Não duvide. Creia. Eu já terminei a mensagem, deixa eu te contar uma historinha engraçada.
verídica, infelizmente. Essa arca estará aqui no meio, será colocada pelos sacerdotes, vestidos de sacerdotes, domingo que vem, tanto no culto da manhã, repetiremos no culto da noite, porque são pessoas diferentes, cultos diferentes, não cabe em um culto só. E eu geralmente não, sempre, fico na ponta aqui. Sou o último que as pessoas passam. Eu já vi muita gente passando, não deixando nem pedido, nem oferta. Passando. Sabe aquela pessoa que vê uma fila? E ela fala, se tem fila, deve ser bom. E ela passa. E eu deixo passar. Quem sou eu para julgar? Mas eu observo. Outros passam e deixam um pedido. Outros passam e deixam oferta. Agora teve um ou dois, acho que no máximo, que passou, chegou perto, não sabia o que fazer, encostou a mão. Eu já vi fazendo isso com caixão. Com arca foi a primeira vez. Se você não quer avançar, é uma religiosidade vazia. E religiosidade vazia é o que mais leva para o inferno. Agora, se tem fé, não é uma religiosidade. É um ritual de vitória. Se tem fé, é uma estratégia de conquista. Se tem fé, é um gesto agradável a Deus. Se tem fé, é uma determinação que vamos avançar. Josué não falou, dentro de 3 dias, talvez, tomaremos posse da terra. Ele falou, não, dentro de 3 dias, atravessaremos o Jordão e tomaremos posse da terra. Chegou a tua hora. Chegou a tua vez. Não se impressione com barreiras externas, não se impressione com barreiras internas. Na tua fé, vença as internas e na tua confiança em Deus, peça o impossível. Deus vai operar o milagre. Seja ousado no pedido, pois o tempo da conquista chegou. Finalmente, o tempo da conquista chegou. Se coloque em pé comigo. Deixe-me fazer uma oração por vocês. Eu quero que você que estava vivendo